Provérbios 22, versículo 2. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. Na linguagem de hoje diz assim: não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem os fez, quem fez os dois. Na linguagem contemporânea diz assim: o rico e o pobre são iguais nisto, o Eterno criou os dois. Então vamos lá. O que esse provérbio está querendo nos fazer refletir é sobre a igualdade entre as pessoas diante de Deus, independentemente da sua posição social, posição econômica, posição financeira. Então o rico e o pobre, eles se encontram porque todos foram feitos por Deus. Todos. Qual é a mensagem que quer trazer aqui? Primeiro, que o centro que está na ideia desse versículo, ou seja, a ideia central, é de que diante de Deus não há distinção entre rico e pobre. Diante de Deus, eles são iguais. Todos são criados igualmente e amados por Deus, independentemente da sua riqueza material ou status. E essa igualdade diante de Deus, né, mostra o valor de cada ser humano, porque se o indivíduo fosse medido pela sua riqueza material, Deus ia gostar dos mais ricos e não dos mais pobres. Mas aqui o texto está dizendo que Deus, ele gosta indistintamente dos dois. Não faz juízo de valor a respeito dos dois baseado na sua riqueza. Não gosta mais de um ou de outro baseado nos bens que ele tem, os bens materiais. Então, cada ser humano tem um valor diante de Deus, independentemente da sua condição financeira. Agora, quando o provérbio está dizendo que o rico e o pobre se encontram, significa que no dia a dia, na vida diária, nas labutas da vida cotidiana, da vida do nosso dia a dia, aqui, do trabalho, das relações que nós temos com as pessoas interagem umas com as outras, independentemente da sua condição social. Às vezes um rico fala com o pobre fala com o rico, um pobre com outro pobre, um rico com outro rico, e assim por diante. Sempre há essa interação. Não há uma interação que só pobres se relacionam com pobres, ou ricos só com ricos. Sempre há uma interação com alguém que tem uma condição social inferior. Então as pessoas se relacionam independentemente da sua condição financeira. Aí você diz assim: ah, pastor, mas a pessoa muito rica, ele vai só conversar com o mais rico. Não, ele tem os seus funcionários. E ele muitas vezes se direciona aos funcionários. Funcionários são pessoas mais pobres do que ele. Ele está se relacionando com alguém mais pobre. Pode até ser poucas pessoas que ele se relaciona, porque tem pessoas que são muito ricas e não querem se relacionar com todo mundo por causa da sua soberba, porque acham que todo mundo está ali perto dele porque é para se aproveitar da riqueza dele, né? Mas ele interage apenas com poucas pessoas. Então, esse encontro pode ocorrer em diversos contextos: no trabalho, na comunidade, na escola, na igreja, na família. Às vezes tem um familiar que é mais rico, outro mais pobre. Mas o versículo afirma que a todos os seres humanos foi Deus quem os fez. Ou seja, todas as pessoas foram criadas por Deus. Essa ideia dessa responsabilidade que recai sobre Deus pela existência de cada indivíduo, mostra que diante de Deus todos nós somos iguais e todos nós somos filhos.
Todos são filhos. Todos são criados por Deus. É esse sentido que ele quer dizer aqui, olha, independentemente da sua condição social, independentemente da condição que você tenha, todos são iguais diante de Deus. Tem uma parábola de Lázaro e do rico, e os irmãos devem lembrar, que Lázaro era um pobre mendigo que ficava à porta do rico. E morreu Lázaro e depois morreu o rico. E Jesus disse que eles se encontraram, mas de uma forma bem diferente. Enquanto que Lázaro diz assim, Lázaro entrou no seio de Abraão para descansar. E o rico foi para um local de tormento, porque desprezava o outro, ele tratava mal, ele não se preocupava em ajudar o necessitado. Ele vivia apenas para si mesmo. Jesus disse que o rico e o pobre, eles se comunicaram. Que o rico dizia assim que estava para Lázaro que pudesse mandar água para saciar a sede dele. E que o pobre disse que infelizmente ele não podia fazer isso. Mas ele disse então que permita, fala ao seu Senhor, que me permita ir falar para os meus, para que eles não incorram no mesmo erro que eu. E aí Jesus mostra que essa situação, né, onde a realidade se inverte. E ele está querendo dizer isso, mostrando isso, que todos são iguais diante de Deus. E a penalidade que cada um vai receber independe da sua condição social. Então a igualdade entre as pessoas, essa ideia de sermos iguais diante de Deus. Podemos não ser iguais diante dos olhos dos outros, ao olhar do outro, né? As pessoas tratam outros dependendo da sua condição. Se você um dia ficar rico de repente, receber uma herança, por exemplo, as pessoas vão começar a tratar você diferente. Infelizmente. Não por causa de você, mas por causa da riqueza que você tem. Então, o provérbio está nos incentivando a reconhecer e respeitar a dignidade de cada pessoa. Devemos tratar os outros de forma igual, com respeito. Nesse sentido é que ele quer dizer que nós vamos tratar igual. Com respeito, com dignidade, dando o devido valor à pessoa como criação de Deus. Então a gente é ensinado a basear nosso relacionamento no respeito, né, e na valorização do outro, independentemente de sermos ricos ou sermos pobres. Porque eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, você pode até imaginar assim, pastor, mas eu sou pobre. Mas olha, se você olhar ao seu redor, você vai encontrar gente numa situação pior do que a sua. Que ele olha para você e diz, ele é rico. Imagina alguém que não tem uma casa e mora na rua e vê que você tem uma casa, e você, para ele, você é rico. Você é rico. Mas o texto diz que você tem que tratar todos iguais, com respeito, né? E valorizando a humanidade que existe em cada uma das pessoas. Porque a imagem de Deus está em cada um de nós. É esse o ensinamento desse texto.